Nesta aula nós vamos falar sobre broker de forex, como escolher uma boa corretora de forex é primordial para que você tenha sucesso no mercado. Acho que o primeiro item é onde seu dinheiro vai estar, onde você vai estar negociando, né? O broker que você vai estar trabalhando. De nada adianta você ter lucro no futuro e você não conseguir sacar esse dinheiro, ou a corretora jogar contra você. Então, o primeiro passo é nós escolhermos uma boa corretora para depositar o nosso dinheiro, para a gente fazer sim as operações. E a localização, né, a sede dessa corretora, ela é muito importante, né? Nós temos que escolher, apesar de ser um mercado descentralizado, nós temos corretoras, né, por toda a parte do mundo, mas existem os principais centros financeiros, né? Por exemplo, a Inglaterra, os Estados Unidos, Japão e Suíça são locais que são considerados importantes centros financeiros, portanto nós temos órgãos regulamentadores importantes nesses países. Evite, né, de procurar brokers, corretoras em ilhas, principalmente em paraísos fiscais, né? Bahamas, Ilhas Virgens, né, Britânicas, Ilhas Caimã, Chipre. E as regulamentações lá são duvidosas, né? Existe já um histórico muito grande, você pode pesquisar no Google, na internet, de pessoas que às vezes existem muitas corretoras nesses locais que tiveram um problema em sacar o dinheiro, né? E aí não tem muito para onde correr, para onde reclamar, né? Porque diferente de um país onde tem uma forte regulamentação, como exemplo na Inglaterra, a FCA, que você tem um problema com a corretora, você relata esse problema para esse órgão regulamentador e eles vão tomar uma providência, né? Eles vão em cima da corretora e são órgãos que realmente eles fiscalizam, eles multam, né? Então esses brokers, já por estar nesse local, eles precisaram de uma licença, passaram por toda uma avaliação, então você tem uma segurança maior. Então evite de buscar corretoras em paraísos fiscais nessas ilhas, existe muitos brokers. O que é muito comum em acontecer é uma corretora, ela tem ela abre, né, por exemplo, num Chipre, né, existem muitas corretoras no Chipre, e ela está com a sua matriz lá no Chipre e monta um escritório, por exemplo, na Inglaterra, mas toda a sua parte regulamentadora está no Chipre e apenas um escritório, uma salinha, que eu vi já isso muito, é muito comum, e coloco às vezes na internet que ela está localizada na Inglaterra, por exemplo, em um desses grandes centros financeiros, mas quando você vai realmente buscar, né, no órgão regulamentador, ela não está inscrita, né, ela não está regulamentada por este órgão, sim lá no Chipre. Bom, por ser o maior mercado do mundo, né, ele não ser centralizado, não há um órgão regulamentador único, né, como acontece com as bolsas de valores, né. Um exemplo aqui no Brasil, nós temos a CVM que fiscaliza, né, que regulamenta toda a nossa bolsa, diferente do mercado Forex por estar descentralizado. Então, ela está dividida nesses grandes centros financeiros com os seus respectivos órgãos regulamentadores. Então, nós temos que procurar, né, onde existe esse órgão regulamentador que realmente fazem seu trabalho. Então, Inglaterra, Estados Unidos, Suíça, Japão. Okay? São os principais centros financeiros, onde nós temos as grandes bolsas também de valores, que existem os órgãos regulamentadores. Então, não perca seu tempo procurando, testando brokers fora do que nós estamos falando. Aqui alguns órgãos regulamentadores reconhecidos pelo mundo, né? Nós temos aí nos Estados Unidos a CFTC, NFA, na Austrália nós temos a SIC, na Suíça a FIMA e na Inglaterra a FCA. Okay? Então esses são os principais, depois no final desse vídeo eu vou ensinar como você pesquisa, né, mediante ao local que você está buscando o seu broker, como você vai pesquisar nesse órgão regulamentador. No passado, quando eu comecei a estudar o mercado Forex, eu tive a preocupação, então, como eu já falei, eu trabalhava com a bolsa aqui, já tinha uma certa experiência e a grande preocupação, que eu tinha, né, era migrar, né, você migrar o seu dinheiro que está no Brasil, no local, para um país onde você não conhece, uma corretora onde você não conhece. Então, eu criei um checklist, tá, e testei várias corretoras.
okay? Várias corretoras onde tinha alguns pré-requisitos, que depois no final vou estar falando. E na época eu selecionei, tá, 2 corretoras, e dessas 2 corretoras eu acabei depois migrando, né, o meu capital para trabalhar com eles. E não muito contente, tá, eu acabei escolhendo uma corretora em Londres. Eu fui visitar essa corretora para ver se realmente essa corretora existia, né, se ela tinha realmente um espaço físico, e eu queria conhecer a sua estrutura. E eu fui até lá conhecer essa corretora. E praticamente aí já durante acho que 4 anos aí, praticamente todos os anos faço uma visita, vou para Londres, claro, não somente nessa corretora, mas conhecer outras corretoras, outros brokers, fazer algumas entrevistas, né, conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro. Mas essa preocupação é importante realmente, porque tinha muitos boatos na época que você acabava colocando o seu dinheiro, depois a corretora não existia. Mas então hoje eu entendo, né, que para realmente você ter uma segurança, você tem que buscar uma corretora em um país que tem uma forte regulamentação. Okay? Então, essas são algumas imagens de pesquisas, de entrevista lá em diversos brokers. Esse é um broker também, um dos brokers que eu já visitei. Este é um segundo broker. Esta é uma imagem do segundo centro financeiro ali de Londres, tá? Onde tem alguns bancos de fundo, grandes bancos. Londres é considerado o segundo maior centro financeiro, né, do mercado, perdendo apenas aí para os Estados Unidos ali o grande centro financeiro. Então, na transação do mercado Forex, né, alguém tem que ser sua contraparte, alguém tem que assumir, né, o outro lado da operação. E esse outro lado, ele pode ser assumido por diferentes agentes. A sua corretora, né, outros traders dentro da sua corretora, que trabalham logicamente com a corretora, outras corretoras, ou os grandes bancos. Né? Então, é justamente a forma como a sua ordem é processada que vai definir, né, o tipo de corretora que você está operando. É onde nós vamos então definir, nós vamos entender agora como que funciona o modelo dessas corretoras, como é que elas trabalham. Então, as corretoras elas estão divididas em 2 grandes grupos. Dealing Desk, que são consideradas corretoras que têm uma mesa de negociação, mesa de operação interno dentro da própria corretora, e as que não possuem, né, no Dealing Desk. Nós vamos entender um pouquinho a diferença dessas mesas, dessas corretoras, desses brokers. Então, a primeira corretora, Market Maker, né, é um banco, é uma corretora que individualmente ela vai definir a cotação de uma moeda para seus clientes, seja baseado nas cotações disponíveis no mercado interbancário, né, que é o grande mercado, é onde tudo acontece, ou no book interno, onde desta forma ela poderá contar com os valores distintos daqueles praticados no mercado. Pode existir uma pequena diferença. Prós e contras, né, dessa market maker. Essa market maker, né, como nós vimos ali, os 2 modelos grandes de negociação, no Dealing Desk, né, que não tem mesa de negociação, e a Dealing Desk. O market maker exclusivamente é uma mesa de negociação interno dentro da corretora. Tá? O prós, a execução ela é rápida. Por que ela é rápida? Ela tem uma execução mais rápida. Você mandou a sua ordem, né, do seu computador, da sua casa, ela vai direto para a corretora e ali ela é executada. Tá? Diferente do outro modelo, em que você manda a sua ordem para a corretora e a corretora manda para o mercado interbancário. Então, uma grande vantagem é que a sua ordem é executada, às vezes você ganha alguns milésimos de segundos. Contras, né? Cada dólar que você ganha sai do bolso, né, do corretor, e cada dólar que você perde acaba no bolso, né, do seu corretor. Então, este modelo existe um grande conflito de interesse. Okay? Então, Alexandre, você vai perguntar, essa corretora Market Maker não é ideal? Não é que não seja ideal. A grande maioria dessas corretoras, elas têm interesse em que você perca dinheiro, né, que você não ganhe dinheiro. Porque se você está ganhando, ela está perdendo, está saindo do bolso dela. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de corretora. Características do broker Market Maker. Geralmente oferece spread fixo, ok? No mercado, essa é uma característica, mesmo às vezes a corretora falando que não é market maker, mas você tem como algumas características identificar se ela é ou não. Uma delas é o spread fixo. Então, muitas corretoras fazem na sua página
da sua página da internet ali, onde você vai estar acessando, spread fixo, né? E no mercado não existe spread fixo, ele é variável, né? Você tem ask bid, ou melhor, o comprador e o vendedor, cada hora com um preço, e você vai ter essa diferença, né, do spread ali, mediante o período do dia que você está operando, se tem mais liquidez ou menos liquidez, então esse spread ele é variável, então não existe spread fixo no mercado, então essa já é uma característica. Se ele está te possibilitando o spread fixo, é porque ele está executando internamente, ele tem esse poder. Tem lucros com as perdas de seus clientes, né? Então existe o interesse, esse grande conflito. Existe a possibilidade de manipulação de preço, eles podem manipular, é bem comum isso, às vezes, e ali buscar o seu stop, né? E você vai ver no mercado real, preço real, às vezes ele não bateu naquele seu stop, mas às vezes ele manipulou alguns pontos para pegar o seu stop. Existia uma grande concentração de stop, não somente seu, de outros clientes deles também, e eles foram lá e buscaram esse stop. Um outro modelo é STP, brokers STP, tá? São as corretoras do tipo de processamento direto. A diferença do market maker que essa pode ou não assumir o outro lado da operação de seus clientes. Na maioria das vezes, eles enviam as suas ordens automaticamente, né, para os provedores de liquidez, geralmente os bancos são os grandes, como se fossem brokers também, mas ali onde são executados, né, o grande mercado interbancário onde tudo acontece. Em alguns casos, né, quando eles não encontram automaticamente essas oportunidades, com esses parceiros que eles têm, que são os grandes bancos, eles podem fazer essa contraparte interna, pegando com outras corretoras, né, com outros clientes, né, que vai fazer o hedge. Então, se eu estou comprando, às vezes um outro cliente está vendendo e casou a ordem ali, fez o hedge e é executado. Características do broker STP: acesso real aos mercados, baixa chance de conflito de interesses, né? Os spreads são variáveis e o lucro da corretora vem desses spreads, ou mais o hedge, que é quando ele faz a contraparte entre você e outro cliente, perfeito? Bom, o modelo de corretora STP mais DMA, ok? Então, nesse modelo, o acesso direto ao mercado, que é o DMA, a corretora passa as ordens de seus clientes diretamente para os provedores de liquidez. Eles não pensam, né, nesse modelo não é pensado em fazer o hedge interno. Já automaticamente existe uma tecnologia para isso, né, elas serão preenchidas no melhor preço disponível dentro desse mercado. Isso é feito a execução do mercado, que garante que todas as ordens serão preenchidas no melhor preço disponível, com a tecnologia, como eu falei, DMA, né, com o melhor preço do mercado naquele momento. As características do broker STP mais DMA: acesso real aos mercados, maior quantidade de provedores de liquidez, eles têm que ter, então, como eles não têm essa execução interna ou essa contraparte interna, não é o modelo deles específico, né? Então eles têm que ter uma quantidade maior de parceiros que vai promover essa liquidez, essa execução. Então, diminui a questão do conflito de interesse, spread variável, sem chance de recorte, né? Você não conseguir executar a sua ordem no preço que você estipulou, né? Isso nós vamos ver mais à frente, mas existe uma maior, é mais difícil que isso aconteça. O lucro da corretora vem dos spreads, então ela não está com um objetivo ali que você perca dinheiro, né? Ela quer que você realmente seja um cliente contínuo e realmente esteja na corretora por um bom tempo, onde o lucro dela vem dos spreads. Então, se você ganha, se você vai perder, ficar pouco tempo na corretora, ela no futuro não vai estar ganhando com as suas operações. E por último, o broker ECN, tá? Rede Eletrônica de Comunicação, é uma tecnologia utilizada por corretoras desse tipo, que tem exclusivamente esse modelo. Essa rede é uma rede baseada, deixa eu colocar, acho que tem a imagem, que ela é baseada em duas grandes empresas, né? A EBS e a Reuters Matine, que vai fazer essa ligação entre bancos, os grandes bancos, pequenos bancos, né, corretoras, brokers, né, e os traders de varejo. Ela faz toda essa ligação. Então, quando você envia uma ordem da sua casa, então você está aqui no seu computador, você enviou, tá? Diretamente ela vai
buscar o melhor preço, tá? Ela vai entrar dentro desta rede e buscar o melhor preço de execução para a sua operação. Então, neste modelo, a ordem ela é enviada diretamente ao mercado sem intervenção do broker, né? A execução a transação ocorre através da seleção automática de ordens, através dessas empresas que eu falei. Quando um cliente clica no botão para abrir uma ordem, ocorre a transmissão, né, do pedido, né, para um único book. Existe um único book onde vai ter a melhor oferta. Como esse processo é 100% automatizado, todo o processo geralmente leva frações de segundo e os clientes recebem a confirmação de execução da ordem quase instantaneamente no momento em que clicam em comprar ou vender. E a grande diferença, né, do broker ECN, eles não ganham com spread. Então, normalmente essas corretoras, que a grande maioria das corretoras, elas têm o spread, né, que é o ganho dela, elas têm uma comissão. Tá? Então, para um broker ECN é melhor que você ganhe, pois assim eles continuam a ganhar comissões e essas vêm aumentando, né, com o seu tempo ali de permanência na corretora. Então, prós e contras contra uma corretora ECN. Mercado direto, prós. Sem qualquer conflito de interesses, maior dificuldade de acontecer o recorte, ou seja, não ser executado no preço que você deseja, que você clicou. Contras, menor lote possível, né, 100K, embora algumas corretoras hoje estão trabalhando na introdução de cliente de varejo, né, então elas pegam um grande volume ali de clientes de varejo e acabam mandando, porque as ordens, quando ela é mandada, tá, ela tem que ser um tamanho pré-estipulado. Então é um pouco mais difícil, não é muito fácil acesso, você tem que ter contas grandes, tá, para ter acesso a esses brokers ECN. Características do broker ECN: acesso real aos mercados, maior quantidade de provedores de liquidez, mais transparência, não há conflitos de interesse, spreads são variáveis, né, como eu já falei, o mercado existe spread variável, não existe spread fixo. Sem chance de recorte, ou uma menor chance de recorte, lucro da corretora vem de comissões. Então aqui você vai pagar uma comissão, porque você está direto no book onde tudo é executado. Então ali você vai ter o spread natural do mercado que acontece e a corretora, como os outros modelos, elas colocam um acréscimo do seu spread. No modelo ECN não. No modelo ECN você vai estar pagando uma comissão. Modelos híbridos, então corretoras, brokers que às vezes tem mais de um modelo. Tá? Algumas corretoras podem oferecer, né, diferentes tipos de conta conforme a necessidade do cliente. Nós vamos falar mais à frente que não é um modelo específico, né, que vai ser o melhor. Vai depender da sua forma de trabalhar, do seu volume, do seu capital, como que você negocia as suas operações. Então, a verdade é que o declínio é dificílimo, né, a gente encontrar corretoras que oferecem exclusivamente um único modelo. É importante que você avaliar as condições de negociação da sua corretora. Valor dos spreads, o tempo de execução dessa ordem, se ela na maioria das vezes executa sua ordem com o preço que você está vendo. Então isso que é importante a gente estar avaliando. Existem corretoras market maker que nós vimos logo no início ali, que às vezes ela vai executar sua ordem melhor, né, por estar em ser interno ali, melhor do que uma corretora. A questão é se realmente depois ela vai estar, o lucro que você teve, ela vai estar aferindo realmente de forma correta. Aqui apenas então um modelinho, né, de tudo que nós falamos, os dois tipos então de brokers, Dealing Desk e no Dealing Desk. Aqui tem mesa, que é exclusivamente a market maker, né? Ela aceita seu pedido, ela toma uma posição contrária, ela vai estar fazendo a contraparte, né? E essa ordem ela é exclusivamente executada internamente com outras ordens. E pode existir esse mesmo modelo market maker aqui, que ela não tem a capacidade de assumir, né? Vamos imaginar que um cliente grande, ela não tem capacidade de assumir essas operações, onde ela vai mandar para o mercado interbancário, ok? E os outros modelos, 3 modelos que nós vimos no Dealing Desk, que é STP, STP mais DMA e o ECN, ok? Onde o ECN puro é o mercado interbancário, que é onde acontece, né, tudo realmente a negociação, os grandes bancos. Então aí vem a grande questão: qual tipo de corretora, né, qual tipo de broker usar? O tipo de corretora, né, que você usa pode impactar, vai
significativamente, né, na sua performance de operação. Se a sua corretora não executa suas transações em tempo, a preço que você quer, que isso é importantíssimo, de nada adianta, né, você ter uma boa estratégia, só que no momento quando você bate, né, clica no botão comprar ou vender e demora alguns segundos e você não consegue pegar naquele preço, né? Então isso vai impactar diretamente, principalmente são operações rápidas. Se você é um scalp, por exemplo, isso vai impactar diretamente na sua performance. Okay? Portanto, então avalie cuidadosamente, né, os prós e contras de cada corretora antes de iniciar a operar numa conta real. Então por isso que normalmente a maioria das corretoras elas disponibilizam uma conta demonstrativa que na maioria das vezes nas corretoras, né, nessas corretoras regulamentadas, é um espelho, né, de, vamos dizer, de 99% do que acontece numa conta real. O tipo de estratégia que você vai utilizar, como eu falei, né, são scalp, position trade. Se você é um position trade, a questão da velocidade, se alguns milésimos de segundos a mais ou a menos, isso não vai influenciar no seu tipo de operação. Tá? Um tipo de scalp ele precisa de execuções com máxima velocidade, né? O que vai diferenciar de uma pessoa que faz mais a longo prazo. Um dos pré-requisitos mais importantes ao selecionar uma corretora é verificar se o broker é regulamentado. É um dos grandes centros financeiros que nós falamos. O Reino Unido, né, Estados Unidos, Japão, Suíça, onde nós temos essas regulamentações fortes. E aqui algumas recomendações que eu vou deixar que é importante, né, para vocês estarem procurando uma corretora. Primeiro, ser uma corretora autorizada e regulada dentro desses países que nós discutimos. Possuir algum tipo de proteção aos fundos dos clientes. Então, esses países onde nós temos essas fortes regulamentação, esses que eu citei, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Suíça, existem fundos como o nosso fundo garantidor, que nós temos aqui, por exemplo, nós colocamos dinheiro na poupança, se porventura o banco quebrar, existe um fundo garantidor. E nesses países também existe, diferente de um Chipre, por exemplo, né? A corretora quebra lá, você vai perder o seu dinheiro. Então aqui você tem ali, se não me falha a memória, 50 mil libras por CPF. Okay? E as corretoras, né, as grandes corretoras, ela tem um fundo particular, como se fosse, acredito, uma seguradora, né, que elas contratam para volumes financeiros maiores, né, para fundos. Você consegue ter esse seguro de todo o seu capital. Ter um excelente atendimento, rápido, eficiente, quando precisar de ajuda. Como eu falei para vocês, quando eu pesquisei, eu peguei várias corretoras, eu não lembro se foi 7, 8 corretoras na época, depositei um pequeno capital, né, em cada uma e testei, fiz um checklist, uma planilha no Excel e testei vários itens, um deles era atendimento. Teve corretoras que na época eu pedi um atendimento, um suporte, uma ligação, e chegou a corretora depois de 2 dias, de 24, 48 horas, entrar em contato. Ou seja, se eu estivesse precisando de urgente ali, fechar uma operação por algum motivo que eu não tinha acesso, somente depois de 1 dia, 2 dias. Isso, então, não, você tem que ter, no momento que você pediu, você tem que ser instantâneo, né? No máximo alguns minutos ali, ter o feedback da corretora. Ter um atendimento e suporte em português para brasileiros, né, principalmente para quem tem dificuldade da língua de falar inglês. Apresentar um spread competitivo, né, com execução, de preferência que essa corretora ela tenha lá, CGCN, STP. Essa questão do spread é muito importante, que eu vejo muito marketing de corretoras. Spread zero. Não existe spread zero. Primeiro que o mercado não tem, naturalmente ele tem um spread, né, o ASC bid ali. E outro, como é que a corretora vai sobreviver? Então, se ela já está falando que ela não vai te cobrar nada, ela não vai trabalhar de graça. Então, ela já está assumindo que ela é a contraparte e ela vai ganhar o seu dinheiro. Cuidado com spreads muito baixos, como eu acabei de falar. Tá? Outro item, bônus. Tá? Muitas corretoras oferecem bônus, tá? Dinheiro. Deposita X dólar que eu te dou 2x. Tá? Não existe isso, não, a corretora, e isso está sendo até acho que nas corretoras
da Inglaterra ali, a FCA, ela proíbe, né, qualquer tipo de esse tipo de bônus aí para te dar dinheiro. Na verdade é uma isca, ela só te está dando um valor a mais. É claro que aquele valor você não consegue sacar, né? Ela está te dando ali de forma, vamos dizer, virtual. Para aumentar, ela sabe que você não tem, a maioria das vezes os clientes não têm experiência, para você aumentar ali a sua alavancagem e perder o seu dinheiro real que você depositou mais rápido. Possuir uma variada de opções de instrumentos financeiros, isso é importante, né? Então, corretoras que estão iniciando no mercado, elas não têm uma grande variedade de instrumentos, então procure corretoras que já têm um tempo maior, já está estruturada e elas têm uma grande quantidade de instrumento financeiro, moedas, futuros agrícolas, índices. Ter flexibilidade em adaptar os sistemas às necessidades dos investidores. Vai ter diversos tipos de investidor, né? Aquele pequeno, o médio, o grande. Envio e recebimento de dinheiro com agilidade, né? É no máximo aí 3 dias, né? Cada vez mais está reduzindo. Lá quando eu comecei era mais ou menos 5 dias, hoje já 3 dias. Você é bem rápido, né? Já teve, eu estava sacando lucro numa sexta-feira, na segunda-feira já está na minha conta aqui no Brasil. Okay? É muito rápido. E nós vamos falar também depois em vídeos mais à frente como nós enviamos, né, e recebemos dinheiro de uma forma mais segura. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como nós pesquisamos uma corretora nos órgãos fiscalizadores, nos órgãos que regulamentam essas corretoras. Nós vamos pegar então este link, tá, que é da FCA da Inglaterra. Nesta aula nós vamos falar sobre broker de pesquisar forex. uma corretora. Aqui peguei então o link, coloquei o navegador, vou acessar a página. Bom, aqui nós temos então a FCA, onde nós temos aí lá no canto, nós vamos vir aqui em registro, clicar. Para quem tem o Google Chrome, existe a opção de traduzir a página, que está toda em inglês. Okay? E aqui nós vamos pesquisar o registro. Bom, primeiro, agora nós temos que buscar um broker. Eu vou pegar o broker que eu utilizo na Inglaterra. Tá? É um broker que eu cheguei até ele por toda essa pesquisa que eu fiz. Okay? É importante, pessoal, que a primeira página, tá, da corretora, primeiro você tem que ver, se não, às vezes você acessa corretoras que só de cara, né, eu não tenho muito conhecimento em marketing, mas já logo de cara você vê que é uma página bem amadora, tá? Então é importante já estar avaliando isso. E outro item é ver se na página dela ela tem lá, por exemplo, a corretora que ela é autorizada, regulada pela FCA. Tá? E aqui nós temos o registro, que é esse registro que nós vamos necessitar para fazer a pesquisa. Existem corretoras que não tem, né? Que não tem na página, você procura, não tem registro nenhum, né? Então por aí você já descarta a corretora. Então nós vamos aqui, ó, em registro, pesquisar registro, colocamos o número. E vai sair o resultado. Então, é uma corretora que realmente existe. Tá? O número dela, a referência. E logo abaixo está o endereço. Na Inglaterra, em Londres. Telefone, e-mail. Então, é uma corretora que realmente existe. E abaixo nós vamos ter aí, né, todas as informações necessárias da corretora. Se existe reclamação, os tipos de reclamações. Então você vai pesquisar, né, tudo sobre a corretora. Então, às vezes a corretora ela aparece muito páginas de corretora que está para utilizar, né, esse forte nome de uma corretora na Inglaterra, mas quando você pega, já até aconteceu de alunos mandar aqui uma corretora que eu não conhecia, eu fui pesquisar, né, falando que estava na Inglaterra e tinha até um número fictício lá, mas não existia realmente aqui na página do órgão regulamentador. E esse tipo de pesquisa você pode estar fazendo para qualquer, né, tipo de corretora, né, naqueles principais países onde nós temos os órgãos regulamentadores, né, para obter mais informações
sobre a corretora, o broker que você vai estar trabalhando no futuro. Agora vamos entender as estruturas dos pares de moeda. A moeda ela não está isolada, ela sempre, nós vamos fazer uma operação, ela vai estar em par, duas moedas. Diferente da ação, que nós temos o nome de uma ação, e quando nós vamos operar moeda, nós temos dois pares de moeda. Vamos entender como isso funciona. Primeiramente, a moeda ela vai estar disposta. Aqui esse é um exemplo, a libra contra o dólar, libra versus o dólar. Sempre a primeira moeda, antes da barra, a primeira moeda é a moeda base. Okay? E a segunda moeda é a moeda cotação. Então nós temos, para comprar, valer uma libra, nós temos o preço em dólar, que é a moeda cotação. Então para comprar uma libra, nós precisamos de 1,61268. Tá? Normalmente os pares com dólar, a maioria dos pares é 5 casas após a vírgula. Os pares com ien, 3 casas após a vírgula. Aqui um outro exemplo. Aqui nós temos o euro, moeda base, e o dólar, moeda cotação. Okay? Então, quando eu faço uma operação, então eu estou na expectativa que o dólar vai se valorizar, o euro vai se valorizar frente ao dólar. Eu compro a moeda, o par de moedas euro-dólar. Então eu estou comprando o euro e automaticamente estou vendendo o dólar. Então eu estou com a expectativa que o euro vai se valorizar frente ao dólar. Então eu vou olhar o gráfico, a minha expectativa é que o euro esteja se valorizando, ou vai no futuro próximo se valorizar frente ao dólar. Okay? Nós não temos a moeda, o inverso. Tá? Muitos me perguntam, eu não tenho o USD euro. Não, você vai ter euro versus o dólar. Mas eu estou com a expectativa que o dólar vai se valorizar frente ao euro. O inverso que nós acabamos de desenhar. Então o euro vai desvalorizar e o dólar vai se valorizar. O que eu faço então? Ao invés do exemplo anterior, eu comprar o euro, eu vou lá na plataforma e vou fazer uma operação de venda, sell. No momento que eu estou fazendo a operação de sell, uma operação de venda, eu tenho expectativa que o euro vai se desvalorizar e o euro vai se valorizar. Vamos a um exemplo na prática. Então, nós vamos comprar o euro na expectativa que o preço vai subir. Então eu vou comprar 0,1 lote, um lote padrão é um lote, aqui eu estou comprando 1/10 de um lote, e a taxa de câmbio, o valor vai estar 1,05393, ou seja, 1 euro, para comprar 1 euro eu preciso de 1,05393 dólares. Okay? Então eu comprei, fiz a compra de um lote, na expectativa que o preço vai subir, e eu desembolsei 10.539. E num futuro próximo, quando o preço se valorizou, eu fiz o fechamento dessa operação, eu fiz uma venda. Eu estava comprado, eu vendi, eu encerrei a posição. Quando eu encerro a posição, eu estou vendendo e obtive esse lucro, que é a diferença entre minha compra e minha venda. Os 10.000 menos os 11.319. Perfeito? Então eu tive um lucro, eu lucrei 780 dólares com esta operação. Posso fazer a operação inversa também, como qualquer outro mercado. Eu posso vender com a expectativa que o preço vai cair e depois eu recompro fechando a operação. Alguns outros exemplos da leitura. Tá? Aqui nós temos o dólar versus o real. A cotação de 3,50. Normalmente na plataforma nós vamos ter para o dólar versus o real 4 casas decimais, 3,5031. Significa que eu preciso de 3,5 reais, para comprar um dólar. Ou seja, eu tenho a moeda base. A primeira moeda é a moeda base. Após eu tenho a moeda cotação, que eu preciso então de 3,5 reais para comprar um dólar. Outro exemplo, euro-USD significa que eu preciso de 1,1560 dólares para comprar um euro. Perfeito? Então está bem claro. Primeira moeda
moeda base, segunda moeda, a moeda cotação, que é o que eu preciso para comprar a moeda base. Vamos entender o que é ASCII-BID. Okay? Então, quando nós abrimos uma execução de ordem, tá? Essa é a nossa boleta, né, para execução de ordem, que nós podemos clicar em comprar e vender. Isso nós vamos ver mais à frente, até os tipos de ordem que nós temos, ordem pendente, execução direta. Mas nesse momento vamos estudar o ASCII-BID, que é a diferença entre compra e venda. Na verdade, essa diferença, que é uma diferença natural que existe no mercado, que são pessoas querendo comprar por um preço e outras pessoas querendo vender por um preço. Okay? Normalmente nós temos um book de oferta no mercado de ações, diferente do mercado de Forex, nós não temos disponível esse book. Tá? E lá nós vamos ter uma ordem, né? Sempre a melhor oferta de compra e venda vai estar no primeiro lugar. E aqui nós vamos ter a visão, essa diferença. Nesse exemplo, nós temos uma diferença, pegando as duas últimas casas decimais, 61 e 92, que me dá uma diferença de 3,1 pips, né? Que é a leitura que nós fazemos. Este spread, normalmente aqui está embutido o spread do mercado. Vamos imaginar aí que o spread do mercado seja 1 ponto, só para ficar fácil o raciocínio. E aí nós vamos ter mais 2,1 pips, nós temos um pip do mercado, esse é o mercado, natural do mercado, e esse seria o spread que a corretora acrescentou, que é o lucro dela, tá? É o lucro da corretora. Então, essa soma é o spread que nós vamos estar pagando, que é o spread do mercado, mais o spread da corretora, é o que nós vamos estar pagando para entrar nessa operação, que seria 3,1 pips ou 31 pontos, né, que seria a diferença. Nós pegamos as três últimas casas decimais e fazemos a subtração, né, e nós vamos ter aí 31 pontos. Mas a leitura correta nós vamos ver em pips, 3,1 pips. Okay? Então, BID é o melhor preço de venda que nós vamos ter no mercado e ASCII é o melhor preço de compra que nós vamos ter no mercado. Vamos ver aqui na prática. Então, agora nós temos aqui o gráfico e normalmente o gráfico nós vamos ter duas linhas, né, de visualização. A linha do preço, que é exatamente onde o preço se encontra. Nesse exemplo, 1.28183. Se eu for abrir uma operação de compra neste momento, eu não consigo abrir nesse preço. Eu vou abrir na linha de ASCII, que é o melhor preço disponível de compra, que é 1.28221. Mas o preço está em 183. Eu vou estar pagando então o spread 221, que é a diferença de 3,8 pips ou 38 pontos. Então esse é o spread que eu vou estar pagando nesse momento se eu quero comprar a mercado esse par de moeda. Okay? Então esses são os lotes de moedas que nós temos disponível na corretora. O lote padrão é um lote que equivale a 100 mil unidades, mais ou menos aí por volta de 100 mil dólares, vai depender da moeda aí, né, que nós temos que fazer depois o cálculo, mas mais ou menos isso. E as corretoras, através das corretoras, eles fracionam isso, né, com valores menores nós conseguimos participar desse mercado. Então nós temos o lote padrão, que é um lote. O lote mini, que é 1/10 de um lote. Então, são 10 mil dólares aproximadamente. E o lote micro, tá? Que é 1/100º de um lote. Então, um lote, 0,1 lote e 0,01 lote. Esse equivale a mais ou menos 1.000 dólares. E já ouvi falar de corretoras que tem o lote nano, tá? Que é 1 milésimo de um lote, tá? Por volta aí de 100 dólares. Okay? Normalmente a maioria das corretoras trabalham com esses três tipos de lote padrão.
Um lote, 1/10 centésimo. Um lote, 0,1 e 0,01 lotes. Qual que é a facilidade, qual que é a vantagem de ter esses lotes fracionados? Com um pequeno capital você consegue operar no mercado, né? Diferente do mercado futuro, o mercado de Chicago, onde o lote padrão lá só temos a disponibilidade de um lote, ou seja, 100 mil. Então você tem que estar bem alavancado, já com capital mais alto, para conseguir operar nesse mercado. O mercado de Forex, já com baixo capital, devido a esse fracionamento dos lotes, você consegue participar. Vamos entender agora a alavancagem. Tá? Entenda como o seu corretor, o seu broker, né? Ele é um banco que ele pode te oferecer, ele pode emprestar dinheiro para você comprar moeda. Né? Tudo que você precisa de ter é uma garantia, né? Uma garantia, um depósito na corretora, para que ele te possibilite uma alavancagem. Okay? Então nós vamos trabalhar aqui com o exemplo de alavancagem de 1 para 50, um depósito inicial de $1.000. Então você tem para operar na corretora disponível até $50.000. Então você pode estar trabalhando com lotes aproximadamente até 50 mil. Okay? Então um exemplo prático, então uma operação de compra de 0, um lote, ou seja, 1/10 de um lote, que equivale a 10 mil unidades, aproximadamente $10.000, do par euro-USD ao preço de 1,38 e com um saldo em conta de $300. Então olha que interessante a alavancagem. Se você tem apenas $300, como é que você consegue operar, né, lotes que vai custar mais de $10.000 para você? Então o volume financeiro necessário para esse trade de 13.800, né, nós pegamos então o valor e multiplicamos por 10 mil unidades para chegar nesse valor. Então se você tem uma alavancagem de 1 para 10, tá, você teria 3 mil, alavancagem insuficiente. Você não vai conseguir operar. Se você tem uma alavancagem de 1 para 25, você vai ter 7.500, né, que é 25 vezes os $300, alavancagem insuficiente. Se você tem uma alavancagem de 1 para 50, você vai ter 15 mil. 50 então vezes os 300, você tem uma alavancagem suficiente para abrir a sua operação. É claro que você não vai conseguir, né? Aqui nós estamos com 13.800 a necessidade de capital, e existe a margem que nós vamos estudar agora, que normalmente é um valor, né? A margem é um valor de segurança que toda corretora cobra dos seus clientes. Na maioria dos casos esse valor varia de acordo com a alavancagem. Então para cada alavancagem nós vamos ter a solicitação do valor, que é a margem de segurança. Para 50%, para 50 vezes a alavancagem, é o valor de 2% do seu volume financeiro na operação, o volume que você vai necessitar para comprar aquela quantidade de lote. Esse valor ele é retido pela corretora até o fechamento da operação, onde o valor é devolvido. Né? É uma forma de o trade não quebrar a sua conta e nem a corretora sair no prejuízo. Lembra que eu falei que dificilmente, em condições normais de mercado, você vai ficar devendo para a corretora, porque ela puxa já um percentual a hora que você abre uma operação, ela puxa um percentual, fica retido. É claro que vai diminuir então o seu poder de negociação, porque foi retido um percentual do seu capital, para evitar assim que você fique devendo, vai ficar devendo para a corretora. Bom, na compra de 1/10 de um lote, ou seja, de 10 mil unidades no par euro-USD, ao preço de 1,11205, com um saldo em conta de $300 e alavancagem de 50. O volume financeiro necessário seria de 11.120, né? É o cálculo de 10 mil unidades vezes o preço da cotação do euro-dólar. O total alavancado eu tenho 15 mil, que é 50 vezes a alavancagem vezes os 300. Eu tenho saldo então suficiente para abrir essa operação. E a margem solicitada será de 2%, tá? Em cima do valor da abertura dessa operação, que é os 11.120. Então 2% de 11.120 vai ser retido $222,40, $222, ok?
vai ser retirado então com margem. Você agora controla 11.120 com apenas 222 dólares. A soma, o importante, a soma desses dois valores ainda está abaixo da minha alavancagem total. Okay? Eu não tenho como abrir uma operação com lote, vamos imaginar que fosse lá 14.900, eu não ia conseguir abrir se fosse uma quantidade maior de lotes, tá? Mediante a minha solicitação de margem e extrapolar os 15 mil, que é o total da alavancagem. A plataforma não permite fazer isso. E aqui nós temos os valores referências, né? Claro que isso pode depender, variar de corretora para corretora. Quando nós temos uma alavancagem de 1 para 50, a margem requerida é 2%. Alavancagem de 1 para 100, 1% do volume financeiro total de sua operação. Uma alavancagem de 200, 0,5%. E alavancagem de 1 para 400, 0,25% do volume financeiro empregado naquela operação. Então, a grande dúvida, né, eu recebo bastante e-mail pessoal perguntando se existe risco, né, de eu ficar devendo dinheiro para a corretora. É muito difícil, pessoal, em condições normais do mercado financeiro. O que é a condição normal? Existe às vezes notícias de alto impacto que o mercado, que o preço ele faz movimentos bruscos, né? Pula da gaps, né? Forma gaps, que ele sai de um preço e não passa por uma escala de preço e acaba pulando para um outro preço. E isso sim pode acontecer e você ficar devendo para a corretora. Okay? É claro que as corretoras de bom porte, de grande porte, tem um seguro para isso também, né, para evitar, porque como é que ela vai vir cobrar a gente aqui no Brasil desse débito, né? Então, normalmente as corretoras, as boas corretoras, elas têm um seguro que cobre esse tipo de prejuízo, que esse prejuízo na verdade vai ficar para a corretora. Uma observação, tá? Vamos imaginar que você tem duas contas na corretora. Você tem uma conta de $1.000, ok? Vou colocar C1, é a conta 1. E você tem uma conta 2 de $5.000. Você pode abrir quantas contas você quer, tá? Você vai abrir na sua área de cliente e você pode abrir quantas contas você achar necessário. Por quê? Você pode trabalhar nessa conta aqui de uma forma mais agressiva, com um risco maior. Esta conta você pode ir com risco moderado e uma terceira conta com risco bem conservador. Então, esse é o objetivo de várias aberturas de conta. E vamos imaginar que nesta conta de $1.000, você está trabalhando altamente alavancado, de forma agressiva, abrindo lotes altíssimos, não compatível com o tamanho do seu capital. E você pega um momento de notícia, esse momento de notícia tem um gap muito grande, e você, de $1.000, você perdeu, você ficou negativo na sua conta 1.200, ok? Ou seja, você perdeu 1.000 e tem mais 200 que você ficou devendo para a corretora. Aí você vai perguntar, o Alexandre falou que eu não vou pagar, que a corretora tem um seguro. Porém, você ainda tem um capital, tá, disponível na corretora, e ela vai puxar esses $200 dessa conta sua de 5.000. Okay? Caso você não tenha dinheiro, aí sim eles vão acionar o seguro. Perfeito? Vamos entender o que é trade-out. É quando a perda na operação chega próxima ao saldo em conta. A corretora solicita para depositar mais dinheiro. As corretoras efetuam uma chamada de margem, né, que é o conhecido como trade-out, quando a perda atinge os 70%. Então, esse também é uma forma da corretora se resguardar para que você não fique devendo. Então, vamos imaginar que você tem uma conta lá de $1.000, você abriu uma operação alavancada e o seu saldo começou a ficar negativo, menos 400, menos 600. Quando atingir lá aproximadamente, tá, menos 700, lembra que você tem uma margem já segurada pela corretora, a plataforma vai fechar essa operação, tá? Então você vai ficar ainda com saldo lá
200 e tralalá dólares, tá? 200 e alguma coisa dólares lá, 300 dólares. Vai fechar, você vai ficar com dólar, mas você fala, mas eu não fechei a operação, né? Mas a corretora, ou melhor, a plataforma já tem um sistema automático que vai fechar para evitar que chegue próximo aos 90%, 100%, e ali tem um movimento brusco, tá? E você fique devendo mais do que você tem para a corretora. Então, 70% é aproximadamente esse trade out. Esse valor ele pode variar, tá? Principalmente finais de semana, dependendo da corretora, mas é 70% aí o normal que as corretoras trabalham de trade out. Entendendo o drawdown, significa a quantidade de dinheiro que você perde, né, fazendo trades. Suponha que você comece com o valor de 20 mil dólares na sua conta, o saldo, e perde na primeira operação mil dólares. Então, o seu drawdown foi de 5%. Okay? Então, você ficou com 19 mil na sua conta e agora você tem um lucro de 3 mil dólares, ficando com um total de 22 mil dólares e logo em seguida uma perda de 6.600 com um drawdown agora de 30% no seu valor de 22 mil. Então é sempre o maior valor que você está perdendo mediante o seu saldo atual. Okay? Então isso é considerado o drawdown. O drawdown máximo é a perda que você teve até recuperar o que você perdeu. Então, um exemplo, um total de 10 mil dos seus 20 mil iniciais. Então, você teve um drawdown de 50%. Não importa se depois você ganhou 30 mil, 40 mil, 50 mil. O seu drawdown foi aquele que você atingiu quando você tinha um capital, um saldo disponível, foi o máximo atingido. Então, a sua conta vai ficar com aquele histórico que você já teve no passado, um drawdown de 50%. Swap ou rollover, tá? São taxas de juros, né, que a corretora, que o mercado cobra, não é a corretora, o mercado que cobra, ela apenas repassa para a gente. Na verdade, nós pagamos ou nós recebemos, tá? Ela pode ter diversos nomes, dependendo da corretora, né? Swap, juros cobrado, carry trade, rollover, taxa de permanência. Essa taxa ela só é cobrada ou você recebe, né? Que nós vamos ver que ela pode ser debitada ou creditada na nossa operação, no par de moeda que nós abrimos, para posições que você abriu e permaneceu após a virada de 0 horas da sua plataforma, da sua corretora. Tá? Então, se eu não quero pagar swap, né, essa taxa de juros, normalmente o day trade, que você abre a operação e fecha no mesmo dia, você não deixa virar o dia. Tem? Então, muitos trades que não querem participar, não querem pagar, principalmente quando vai pagar. Né? Se você vai receber, é interessante você estar recebendo. Eles abrem a operação fecha antes das 24 horas e após reabre após esse horário. Então você vai estar isento então dessa taxa caso você for pagar. Se você não quer ganhar ou pagar então essa taxa, como eu falei, você vai fechar as suas operações antes das 0 horas da sua plataforma. Uma vez que cada operação de moeda envolve comprar uma moeda para vender outra, encargos e taxas de juros são parte dessa negociação. Os juros são pagos na moeda em que é emprestado, ok? E ganhos sobre o que é comprado. Verifique com a sua corretora os horários de 0 hora. Cada corretora ela tem um GMT, então isso é importante. Você está avaliando a corretora que você vai trabalhar. A corretora que eu trabalho é GMT mais 1. O rollover de uma posição de quarta-feira para quinta-feira, o swap, é creditado, debitado vezes 3, né, a data de liquidação, então será na segunda-feira. E aqui é um exemplo, então, que você vai, esses valores eles podem variar, ela é com base na taxa de juros de cada país. Um exemplo, se você está comprando uma moeda com uma taxa de juros mais elevada do que a que você está vendendo, em seguida a diferença de taxa de juros líquida será positiva, você vai ganhar juros como resultado. Então, exemplo, se você está comprando, né, o par aqui, o STJPY, a taxa de juros do dólar 0,25 e a do ien 0,10, então nós subtraímos, tá? Então você vai ganhar a taxa de juros de 0,15 neste exemplo, proporcional ao tamanho de lote, a quantidade de lote que você está operando. Agora entendendo pips e pipettes, né? Como nós fazemos a leitura das casas decimais, é a unidade de medida, né, para expressar a variação do valor entre as duas moedas, é chamado de pip.
Se o euro se move de 1,2250 para 1,2251, nós temos o resultado de um acréscimo ou de uma mudança de 1 pip. Okay? O pip ele, geralmente é a última casa decimal de uma citação, de uma cotação de moeda. A maioria dos pares são 4 casas decimais, mas o Alexandre falou pouco atrás que é 5 casos, os que contêm dólar. Isso, as corretoras, depois de um tempo, eles acrescentaram uma 5ª casa para ficar mais transparente. Okay? E os pares que contêm ien são 2 casas e acrescentaram mais uma, ficando com 3 casas. Então, nas corretoras, a maioria das corretoras hoje, elas trabalham com 5 e 3 casas decimais para ficar mais transparente. Porém, então nós vamos ter aqui um acréscimo. Vou colocar aqui um número aqui, diferente aqui. Então, nós temos 5 casas. Então, como nós fazemos a leitura? Neste exemplo. Então, nós vamos pegar as duas últimas, 1,2 pips. Ou, vocês estão vendo que tem aqui, pipettes. Ou nós falamos 12 pipettes, muito pouco utilizado, ou 12 pontos, ok? Então, essa é a leitura, a nomenclatura que nós utilizamos para fazer a leitura dos pares de moedas. Que eu acabei de falar no slide anterior, né, que hoje as corretoras adotaram esse aumento de casa decimal de 5 para 3, tá? Antes era 4 para 2. Então, pips é fracionados, também chamado de pipettes, esse aumento da 5ª e 3ª casa. Okay? Como que nós calculamos, né, o valor de um pip? Isso é claro que nós não precisamos, nós não vamos fazer, é só para vocês terem uma ideia. A plataforma, o MetaTrader, ele já faz todo esse cálculo automático, você já tem todos os valores ali, mas só para a gente entender. Então nós temos as diferenças dos pares de moedas que têm o dólar como base, como cotação, tem moedas que não têm o dólar, então isso vai diferenciar um pouco. Então o dólar como moeda base, nesse exemplo, então, aqui nós temos o dólar como moeda base. Então, $1, tá, a 0,83 franco suíço. Como que nós fazemos o cálculo? Nós pegamos, então, o menor número, a menor fração, 0,001, dividimos pela cotação. Então, nós chegamos a este valor, que equivale a cada pip, tá, 0,0001 dólares americanos. Então, normalmente, nós arredondamos. Tá? É bem simples esse cálculo. Bom, e caso o dólar americano ele não é moeda cotação, agora ele é moeda, ele não é moeda base, agora ele é moeda cotação. É um pouquinho diferente o cálculo. Então nós vamos pegar agora 1 euro a 1,38 dólares. O cálculo nós pegamos então o menor valor, que é 0,001, dividido pela cotação. Então nós temos o valor em euros, tá? Ou seja, cada pip equivale a 0,00007 euros. Tá? Então agora nós já sabemos o valor do pip em euro, nós precisamos agora sabermos o valor em dólares. Então nós pegamos esse valor e multiplicamos pelo valor de cotação e nós chegamos então ao valor de 0,00009, arredondando 0,001 dólares americanos. Perfeito? Simples também, lembrando, não tem necessidade, nós não vamos fazer esse cálculo, só para vocês terem uma ideia como que é feito. O resumo de cada lote, né, e aproximadamente aí o valor em dólar. Então, quando eu abro uma operação com 0,01 lote, que é 1/100º de um lote padrão, cada pip, cada movimentação, que é o menor movimento que o preço faz, né, cada pip, vale 1 cento de dólar. Quando eu abro um lote de 1/10, 0,1, cada pip equivale a $1 e cada lote cheio nós temos o valor de $10 a movimentação cada pip. E agora um exemplo, então nós vimos ali quando o dólar é cotação, quando o dólar é moeda base, e agora aqui quando nós não temos dólar, então fica um pouco complicado para a gente achar o valor do pip em dólar. Tá? Também não tem necessidade, a plataforma faz tudo isso automático, mas só para a gente entender como é que funciona. Então a Libra versus Ien,
O cálculo, nós vamos pegar então a menor valor, dividir pelo valor de cotação, nós chegamos ao valor de 0,00005 libras. Então, cada pip equivale a esse valor. Agora, vamos transformar em dólar. Nós pegamos o par libra versus o dólar. Então, agora nós vamos ter que fazer uma regrinha de 3. Tá? Então, se uma libra equivale a 1,67 dólar, 0,00005 libras equivale a X dólares. Okay? E nós chegamos então ao valor 0,0001 dólar para cada pip movimentado da libra versus o ien. Agora vamos fazer o cálculo de lucros e perdas. É bem simples também, a plataforma faz tudo isso automático, mas só para vocês entenderem. Vamos comprar 1/10 de um lote, 0,1 lote, tá? Do par euro-USD a 1,37. Se o valor de cada pip, como nós já vimos em slide anterior, para cada lote de 0,1 é 1 dólar. Então, se o preço subir de 38.570, tá? Então aqui nós tivemos o preço. Então nós tivemos uma diferença entre o valor que nós pagamos e o valor que nós saímos da operação, uma diferença de 100 pips. Que nós ganhamos 100 pips. Se cada pip, com o lote que nós entramos, equivale a 1 dólar, nós tivemos um lucro de 100 dólares. Okay? Então isso significa que o euro, a primeira moeda, se valorizou em relação ao dólar, a segunda moeda, e assim nós ganhamos, nós obtivemos um lucro de 100 dólares. E aqui um resumo do que nós estudamos aí nessas últimas aulas. Então, moedas majors. As moedas mais frequentes negociadas são as mais líquidas e com menor spread. Então, eu oriento para quem está começando no mercado a trabalhar com as majors. Nós vamos ver depois na plataforma. Moeda base, então, é a primeira moeda, né, em qualquer par de moeda. A cotação é a segunda moeda, qualquer par de moeda. PIP. Um PIP é a menor unidade de preço para qualquer moeda. Um PIP é igual a menor alteração da quarta casa decimal, como nós vimos. Pipettes é um décimo de um pip, né? Alguns corretores têm esses pips fracionados, ou pipetas, também chamados, para maior precisão, né? Acrescentou mais uma casa decimal no valor. O valor é expresso com a quinta casa decimal. E bid-ask, que é o spread, a diferença entre o valor de compra e o valor de venda, o melhor preço disponível. Vamos conhecer agora os tipos de ordem que nós temos no mercado Forex. A ordem mais comum, né, que é execução ao mercado, ordem a mercado, é quando nós abrimos uma boleta. Essa seria a boleta da nossa plataforma MetaTrader. Nós vamos ter disponível a venda no melhor preço e o botão para comprar no melhor preço. Esses números eles não são estáticos, eles são dinâmicos, principalmente em horários que o mercado é bem ativo. Tá? E nós vamos selecionar, já está default a execução pelo mercado. Aqui nós vamos depois ver nos slides mais à frente que nós temos outros tipos de ordem, mas a ordem padrão, quando nós abrimos a execução pelo mercado. Ou seja, nós estamos aceitando a pagar, né, naquele momento que nós executamos uma venda ou uma compra, o preço em que o preço em que se encontra aquele momento no mercado. Então nós temos aqui o bid, que é o preço de venda. Então vamos imaginar que esteja falar só o final 145. Então nesse momento, se nós batermos no botão, clicarmos no botão de venda, nós vamos estar executando nossa venda neste nível. E a compra, que normalmente nós vamos pagar o spread na compra, nós vamos comprar mais caro, então nós vamos comprar com preço de ASCII, com o final 208. Simplesmente nós clicamos no botão, nós estamos executando uma ordem a mercado e aceitando, né, pagar aquela ordem de forma imediata no preço disponível, no melhor preço disponível naquele momento. E ordem pendente, né, ordem pendente de buy e sell, limit, naquela mesma boleta. Agora nós temos a opção
Nós abrimos elas aqui. Aqui a ordem anterior era uma ordem a mercado e agora nós vamos colocar uma ordem pendente. E essa ordem pendente nós temos buy limit e sell limit. Nós queremos vender quando o preço se encontra-se nesse momento, neste local, neste ponto. Nós só queremos vender se nós programarmos uma ordem. É claro que nós vamos ter que colocar o preço no preço, tá? Ou comprando ou vendendo num preço que nós estipulamos. Então por isso que ela chama sell limit ou buy limit. Somente quando o preço tocar neste nível eu quero comprar, ou eu só quero vender quando o preço bater neste nível e vender. Então eu tenho a expectativa, deixa eu limpar aqui, eu tenho expectativa que se o preço subir nesse nível, uma região, vamos imaginar que seja uma região num período maior de resistência, okay. Eu posso aguardar, ou posso aguardar com a diferença, da ordem a mercado e a ordem pendente. A ordem a mercado eu tenho que aguardar, ficar olhando, para o gráfico, quando o preço bater nesse nível, eu vou executar minha venda a mercado. Essa ordem pendente é uma ordem programada, eu não preciso estar na frente do computador. Quando o preço bater nesse nível, vai ser executada a minha venda. Então, o preço que eu estipulei, o valor que eu estipulei, no preço, vai ser executado, então, a minha ordem. Ordem pendente, essa é um outro tipo de ordem, é o inverso, a limite. A limite, eu estou vendendo num nível acima que encontra-se o preço, eu estou comprando de uma forma programada num preço num futuro que se encontra-se abaixo do preço atual, perfeito? E a stop, que também é uma ordem programada, é o contrário. Eu estou programando uma ordem, eu quero comprar quando o preço atingir esse nível. Vamos imaginar que nós temos um nível de resistência também. E eu quero que o preço rompa esse nível de resistência. E eu só quero comprar no rompimento. Eu não quero estar na frente do computador, eu não vou poder estar na frente do computador. Então eu programo uma ordem de buy stop. Então ele só vai comprar quando atingir um certo nível. E o inverso também é o contrário. Eu só quero vender no momento que o preço atingir um certo nível. Então a diferença aqui agora do buy stop é que eu compro uma compra programada com preço acima do preço atual. E eu vendo uma venda programada com preço abaixo do preço atual. Ordem de stop loss. O stop loss nós vamos estudar ainda mais à frente em gerenciamento de risco. É uma rede, como se fosse uma rede de proteção que limita a nossa perda no mercado. Então nós executamos uma ordem de compra e de venda e nós colocamos um nível de segurança, nós aceitamos perder até um certo limite. Isso nós temos também na própria boleta. Então aqui quando nós programamos a boleta, aqui nós executamos uma ordem, por exemplo, uma ordem de compra. Que está comprado, e a linha vermelha aqui, normalmente a plataforma ela vai estar plotando essa cor de linha, eu coloquei meu stop, e esse stop eu posso colocar no momento que eu já programo a minha ordem, seja uma ordem mercado, seja uma ordem pendente, como nós já vimos, a limite ou stop, nós podemos programar já esse stop, ou nós executamos e podemos já colocar essa ordem de stop, que seria considerada a perda máxima. Também o ganho máximo nós já podemos colocar, vai ser já plotado no gráfico até onde eu quero que o preço, onde eu vou sair com o preço alcançando aquele nível de preço. Tá? Então o stop loss, eu posso programar essa perda no momento que eu coloco, independente do meu tipo de ordem. Como limitar o prejuízo? Então nós utilizamos o stop loss, você pode limitar o risco da sua posição no mercado utilizando a ordem de stop loss. Essa é uma grande deficiência, dificuldade da grande maioria dos traders, conseguir colocar, identificar regiões, zonas interessantes
para estar colocando stop loss. Então muitos acabam não utilizando e esse é o principal fator, né, para o pessoal perder dinheiro no mercado e não ter ganho consistente. Ok, então vamos discutir isso mais à frente, nos próximos módulos do curso. Trail stop. Trail stop nada mais é do que um stop, tá? Só que agora ele é móvel, conforme o preço for andando a seu favor. Então um exemplo, que nós entramos nesse nível, a linha verde é a nossa entrada, uma compra de buy. Nós fizemos uma operação de buy, né? Nós fizemos uma compra. E o stop inicialmente... Vamos imaginar que estivesse aqui. Conforme o preço foi andando a nosso favor, o trail stop, né, que nós temos uma boleta também lá que nós vamos ver depois na prática, na plataforma, você programa conforme a quantidade de pontos. Né? Aqui a cada 20 pontos que o mercado for subir, né, a nosso favor, essa linha vermelha ela vai se movimentando. Ela vai se movimentando até nós sermos estopados pelo preço. O preço recuar, nós sairmos no trail stop. Então o trail stop nada mais é do que um stop loss, só que ele vai se movimentando na direção que o preço vai andando a nosso favor. Okay? E o take profit é o alvo, né, estipulado na operação. Okay? Isso mais à frente também nós vamos estudar. Nós podemos já colocar uma ordem de take profit ou sair no trail stop, né, ou ir ajustando esse take profit conforme a movimentação do preço. Mas nós entramos numa operação de compra e aqui nós estipulamos o nosso alvo, né? Nós identificamos aqui um nível de resistência, por exemplo, que existe grande probabilidade do preço alcançar esse nível, e quando o preço chegar nesse nível, nós não precisamos estar na frente do computador, na frente da plataforma do MetaTrader para fechar a nossa operação. Nós vamos lá e de forma automática já está a linha lá programada, ela já está o preço programado, ele vai fechar automaticamente naquele preço. E os diferentes tipos de negociação. Então nós temos as modalidades, né, a forma que nós podemos estar adotando para operar no mercado. O day trade, né? O que é um day trade? São operações abertas e fechadas no mesmo dia, né? Para este prazo operacional, normalmente nós utilizamos gráficos, né? Tempos gráficos, nós vamos ver na plataforma abaixo de 1 hora, abaixo de 60 minutos, até 1 minuto. Aí vai depender do perfil de day trade, tem aqueles day trade mais agressivo e mais conservador, né? Você pode às vezes ser um day trade que é considerado um scalping também, né? Como são operações abertas e fechadas no mesmo dia, um scalp é considerado um day trade, só que um scalp já é algo mais agressivo, são operações curtas, né, que duram em médias aí, minutos, às vezes segundos, dependendo da operação, operações curtíssimas, né, com prazo. O gráfico para um scalp também é abaixo de 60 minutos, né, normalmente gráficos de 5 e 1 minuto que são utilizados, né, são alvos e stops curtos, tanto no scalp quanto no day trade, algumas estratégias de day trade. Diferente do swing trade, são operações já de curto prazo, mas com duração de 1 a 6 dias. Então, diferente do day trade, né, que nós temos ali a modalidade mais conservadora e mais agressiva, o swing trade são operações que nós vamos olhar gráficos acima de 60 minutos, né, 1 hora, 4 horas de gráfico diário, e que nós ficamos posicionados, né, a mais de um dia, né, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Desta forma, nós buscamos alvos mais longos. Position trade são operações de médio e longo prazo, né, aí nós utilizamos gráficos acima de 4 horas, diários, semanais. São operações em que nós temos o objetivo, né, de ficar posicionado realmente, dias, semanas, tá? E acumulação, né, são operações mais para o mercado de ações, onde a pessoa opera mais a longo prazo, com bases fundamentalistas, né? Aí são gráficos semanal, mensal. E quais são as vantagens, né, e desvantagens de um day trade, né, de um scalp, de um swing trade position? Depende muito do perfil. Essa é uma dúvida muito grande.
Existe um caminho normal, tá? Que eu passei por isso também. Quando nós iniciamos no mercado, a ansiedade, nós queremos as coisas rápidas, né? Então a grande maioria elas entram no scalp e no day trade, tá? Que na verdade é a forma mais difícil de operar. Então imagina você não sabe dirigir, tá? Você antes de tirar a carta do veículo, um veículo comum, você já quer ir para um autódromo e dirigir um carro de Fórmula 1. Seria mais ou menos essa analogia. Tá? Então você já, antes de passar por todo o processo de aprendizagem para aprender a dirigir, você já quer ir para o mais difícil. Então isso é a falta de orientação, né, é a ignorância, né, da pessoa que já quer operar sem instrução correta. E aí depois a pessoa com o tempo ela começa a observar que operações mais longas, utilizando os prazos maiores, ela consegue ter um resultado, né, ou o perfil dela é melhor adaptado àquele. E com o tempo que ela vai desenvolvendo as habilidades, né, ela acaba ou mesclando nessas operações de mais a longo prazo com curto prazo. Okay? É mais ou menos esse o caminho que a grande maioria, quem consegue permanecer no mercado, faz. O que eu oriento? Eu oriento a pessoa a ter primeiro uma identificação do perfil, tá? Mas sempre trabalhando de uma forma que ela consiga ter uma boa qualidade de vida, né? O que é uma boa qualidade de vida? Não adianta a pessoa querer ser um day trade, né, ou um scalp que tem que ficar grudado na frente do computador e se ela não tem perfil psicológico para isso. Então vale mais ela estudar operações mais tranquilas, por exemplo, de swing trade, position trade, que são operações que você vai olhar gráficos maiores, você não tem que ficar grudado na frente de um computador, né, de 5 em 5 minutos, você pode olhar a cada 4 horas, a cada dia, né, no final do dia você pode ir lá e analisar. E com o tempo, né, que vai ganhando essa experiência, essas habilidades, desenvolvendo essas habilidades, você começa a identifica um perfil também, né? Essa é a experiência que eu tenho nessa parte educacional. A gente acaba identificando pessoas que, não, eu quero ser um day trade porque eu li que day trade ganha bastante dinheiro, né? Isso é algo também meio que é ilusório, né? Não é porque um day trade vai fazer mais operações vai ganhar mais dinheiro do que uma pessoa que faz position trade, tá? Vai depender do perfil. Tem pessoas que vai conseguir fazer um bom position trade, né? A grande vantagem do position trade você tem um menor estresse, okay? Só que você tem mais paciência, né? Às vezes você não tem paciência para a operação chegar no seu alvo. Você tem um alvo mais longo, você vai ter um stop loss mais longo, você tem que ter uma boa relação risco-ganho também, e às vezes você não tem essa paciência para aguardar, né, esse tempo. Então, às vezes um day trade, que são alvos mais curtos, né, vai se adequar mais ao seu perfil. Okay? Então, isso, claro, com o tempo a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai identificando essas características para ela se adaptar ao tipo de negociação que melhor vai gerar um resultado para ela. E a grande vantagem, né, de operações mais rápidas, né, apesar dela ser mais tensa, que você está com um alvo curto, stop loss curto, você está grudado ali na frente do computador, você não fica posicionado. Então, às vezes, você quer ir dormir e não quer ter posição aberta, diferente do position. Então, você faz o seu trabalho, o seu dever de casa, opera ali durante 2, 3 horas, nos melhores horários, para estar operando, que o mercado esteja mais ativo para aquela estratégia. E você depois fechou as suas operações, você está com a cabeça tranquila, você não está posicionado, você não vai dormir com preocupação se o preço vai subir, vai atingir seu stop. Então, às vezes, pode ser uma melhor opção. Então, frisando novamente, vai depender do perfil de cada um.